Queridos e queridas, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais esse oráculo de lua cheia, dessa vez especial. Especial porque temos uma lua cheia especial que acontece, né, lua cheia azul, que acontece no signo de Sagitário no domingo, 5h45 da manhã. Tem uma energia muito forte de expansão, consciência, conexão com o impossível. Se você quiser saber mais sobre essa energia, aqui na descrição tem o link do Bússola Lunar, que é o vídeo mensal que eu dou toda a energia do mês lunar, tá? Vale a pena dar uma conferida e vale a pena, inclusive, rever esse vídeo se você já viu em outro momento, tá? Esse vídeo provavelmente vai ao ar no sábado de manhã, tá? E aí eu quero te contar uma coisinha, pode ser que fale aí com o seu momento, pode ser que combine aqui data e horário. Eu vou enviar às 4h30 da tarde do sábado, então dia 30, um material especial para o grupo de WhatsApp, que é um grupo aberto, tá? Tem link aqui na descrição para conexão com essa lua cheia, tá? Então se você tiver interesse é só clicar no link aqui para entrar no grupo, tá bom? Que mais? Aqui na descrição também tem todos os meus contatos, os contatos lá nas outras redes sociais, enfim, informações sobre o meu trabalho, para quem quiser aprofundar a jornada comigo, tá? Agora, pega o seu cafezinho, seu chá, sua água, respira fundo, se permite aí se conectar para receber essa mensagem que eu já gravei, tá? Eu tô gravando essa introdução depois de já ter gravado a mensagem. Tá muito profunda. Eu até pegaria assim um caderninho para ir anotando os insights que vierem, sabe? Acho que pode ser realmente um super mergulho, tá? Que seja a luz na sua vida. Assim seja. Amém. Queridos e queridas, bem-vindos novamente a essa leitura especial. Nós temos o oráculo de lua cheia mensalmente aqui no canal, mas esse é especial porque é uma lua azul no signo de Sagitário. Falei mais sobre isso na introdução do vídeo. Se você não assistiu, vai lá assistir, tá bom? Com certeza vai valer a pena, tá? Então, feche um pouquinho seus olhos para se conectar, abrir o seu coração para receber essa mensagem, que é única. Dessa vez eu senti dessa forma. Ela vai chegar em quem tiver que chegar. Você não está aqui por acaso, e às vezes uma palavrinha, uma frase, uma reflexão já é suficiente para iluminar o seu caminho de alguma forma. Luas cheias são luas de revelação. E é por isso que o momento de oráculo aqui do canal é na lua cheia. Respira fundo, se conecta com aqui e agora. Eu me coloco como um canal para receber essa mensagem aqui para vocês e para mim também. Estamos juntos nessa caminhada, somos todos um. Bora? Então bora. Começar aqui com esse oráculo que traz energia dos números, energia dos anjos também. Número 291 aqui, então isso dá 11, 12, porque viajou, né, mas não é, porque eu tô somando 2 mais 9, que dá 11, mais 1, que dá 12, que na numerologia dá o número 3, é um número de comunicação, né, mas aqui tá dizendo o seguinte, diga não para as distrações. O número 3 pode trazer esse aspecto mesmo, né, de muita comunicação, de muita informação, e pode trazer essa coisa da distração. E aqui fala para você se mover, tá? Fala assim, uma ação imediata está sendo pedida. Os seus anjos estão te pedindo para priorizar o que você quer. Algumas distrações estão no seu caminho, né, nesse momento. E você tem que ter firmeza em relação ao que você quer de verdade. Qual o seu desejo verdadeiro? Tá alinhado?
tá com isso aí, que tá te rondando, saiba decidir sobre isso, tá? Elimine as distrações hoje. Diga não, né? Diga não para tudo que não é essencial, ou seja, para tudo que não tá alinhado com os seus desejos. Gente, isso é tão importante, mas é tão importante. Existe uma coisa na manifestação, na lei da atração e tudo isso, que é assim, você define o que você deseja na sua vida e você diz não para tudo que não é aquilo. Você sabe o que está alinhado com o que você quer. Se você pediu um pé de banana, você não pode aceitar um pé de maçã, entendeu? Sabe? Porque senão você comunica para o universo que aquilo ali tá bom para você. Outra coisa que é muito interessante de pensar é o seguinte, eu quero essa coisa, sei lá que coisa. Quem é a pessoa que vive essa coisa? Quem é? Quem é esse eu do futuro, né? Quem é essa pessoa que vive isso? Você se comporta como essa pessoa hoje. É hoje. Não é quando a coisa acontecer, entende? Porque para essa coisa, essa experiência, esse sonho, isso tudo chegar para você, você precisa ser a pessoa que combina com isso. Entende? Então, assim, os comportamentos que não falam com essa pessoa que você quer ser, já devem ser eliminados agora. Você já faz escolhas na vida como se você já fosse essa pessoa, porque de fato você já é. E eu digo isso assim, porque se você teve a capacidade de captar essa versão de você, é porque ela já existe. É só uma questão de você trazer para o momento presente. Tá? Então, o seu alinhamento com o que você deseja começa em tudo o que você já pode viver e fazer alinhado com isso. Tá? Eu trabalho isso de uma maneira mais básica no Rotina Lunar, tá? Que é um cursinho online assim de menos de 2 horas, que usa ali as fases lunares como guiança nesses processos de manifestação. É uma maneira mais básica, tá? De entrar em contato com esse conteúdo. E a maneira mais profunda é a mentoria. Tem link na descrição do vídeo para esses meus serviços, tá bom? Se você achar que quer trabalhar isso mais profundamente, tá bom? Muito bem. Então assim, não adianta nada, né? Chegar na lua azul, essa lua é que é mágica e tal, e vai manifestar e tudo mais. Gente, a manifestação ela acontece de dentro para fora. Entende? É claro, né, que existe toda a magia na conexão com essa energia e tudo isso, sabe? Mas existe a sua parte. E outra coisa, né? Necessariamente, quando a gente escolhe um caminho, a gente abre mão de outros. Entende? Então, por exemplo, se você, vamos supor aqui que você tenha o sonho de, sei lá, mudar de casa. A sua casa antiga vai ficar para trás. Entende? É tão simples quanto isso, né? Você vai ganhar alguma coisa, você vai abrir mão de outra, né? Enfim, você recebe o novo abrindo mão do velho, entende? É por aí, tá? Quero transformações na minha vida. Sim, quando você pede transformações na sua vida, você recebe essas transformações e às vezes nessa leva aí vão pessoas, vão coisas, entendeu? E aí você tem que entender isso também, né?
que você vai ter que fazer escolhas e tomar decisões e adotar posturas compatíveis com o que você deseja viver, tá? Senão o universo não vai entender. O universo não tá ouvindo o que você fala, o universo tá ouvindo o que você vibra. Dois, ó. Voz interior e o espelho da alma. Já me veio um exercício aqui. Talvez eu até coloque ele. Ah, deixa eu contar aqui um negócio. Que eu não sei nem se vai fazer sentido contar. O que acontece? Eu tô gravando esse vídeo e eu não sei ainda, porque eu vou ter que editar, vou ter que subir o vídeo e tudo isso. Então eu não sei em que dia e horário esse vídeo vai ao ar no canal. Não sei. E também não sei em que dia e horário você vai assistir esse vídeo, certo? Mas eu quero te contar que existe um grupo no WhatsApp, tem link aqui na descrição. Também vai ter um link que tem todos os links, tá? Que tem um link aqui na descrição também, nesse link que tem todos os links do grupo do WhatsApp. E eu vou enviar uma orientação para conexão com essa lua cheia em Sagitário, tá? Eu vou enviar esse material às 4:30 da tarde de sábado, dia 30, porque é o horário do nascer da lua, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo antes e quiser ir lá para receber esse exercício, né, essa orientação de conexão com a lua azul, é só entrar lá no grupo, tá bom? É que me veio um exercício aqui que é o seguinte, então, aí eu fiquei pensando, talvez eu coloque esse exercício lá no material de orientação de conexão. Se olha no espelho e você vai olhar bem no fundo dos seus olhos. Você vai olhar pelo espelho para sua alma. Conta para você sobre os seus sonhos, sobre a vida que você deseja, sobre as mudanças que você deseja. Conta para você, olhando no fundo dos seus olhos. Quando você fizer esse exercício, você vai estar conversando com a sua alma. E a sua alma conhece você para além do que você está vendo no espelho, normalmente, né? Porque normalmente a gente olha no espelho e vê o quê? Vê a gente, né? Aí vê um defeito aqui, uma beleza ali, uma roupa ali, né? E como é que vai sair na foto e tudo mais, certo? A minha proposta é que você olhe para dentro de você. Para essa parte sua que existe para além do tempo e do espaço. Tá? E aí pode ser um exercício muito interessante, porque pode ser que você até entenda se o que você quer mesmo. Essa coisa aí que você sonha, quando você se olha no espelho e olha no fundo dos seus olhos, ela continua fazendo sentido? Ou será que ela está mais conectada só com a imagem mais superficial que você vê de você quando você se olha corriqueiramente no espelho? Essa coisa que você quer está alinhada com a sua alma? Ou será que é só uma conquista que você quer postar na rede social? Esse exercício pode te ajudar a enxergar isso. E aí eu vou te dar um spoiler. É mais fácil manifestar
bem mais fácil manifestar o que está alinhado com a sua alma. Entendeu? Tá? Vamos ver aqui um animal de poder. Crocodilo. Essa carta fala para você esperar. Deixa eu só pegar aqui o livro para eu pegar mais informação. Mas eu lembro bem que tem um espere nessa carta. Peraí, cadê? Aqui fala para você descansar, para você coletar energia. O crocodilo nos lembra de darmos, olha isso, né? De darmos, paciência com a minha tradução, tá? Para darmos um passo atrás do mundo externo. Nossa, mas a gente acabou de falar sobre isso, né? Um passo atrás no mundo externo para retornar para dentro. Agora não é o momento de tomar decisões, de agir ou de discutir, sei lá, né? O mantra do crocodilo é espere. Existe aqui você tomar um espaço para tomada de consciência. Guarde aí energia vital para os seus próximos movimentos, que aí serão de um lugar de mais sabedoria e poder, tá? Então, assim, o crocodilo, ele no lado luz, né, no lado equilibrado dele, ele é sábio, paciente, e ele usa esse silêncio interior como poder, tá? Aqui fala para você alcançar esse equilíbrio, né? Você descansa. E aqui tá falando para fazer o Makarasana, essa posição Makarasana, que eu não sei qual é, tá? Dá um Google aí. Deve ser alguma posição de yoga, alguma coisa por aí, tá? Eu tô falando porque pode ser que você se identifique, né? Aí às vezes rola aqui de fazer Makarasana. É Makarasana, tá? Se você curte aí. Eu acho que é isso aqui, né? Olha como tá conectado, né? Uma outra coisa que me chamou muita atenção aqui nesse oráculo foi o olho. Olha só. O olho do crocodilo. O olho do gato. Tem coisas para serem vistas, certo? Se a gente pegar a primeira mensagem, quando a gente fala sobre dizer não para as distrações, aqui, olha que interessante, a gente tem uma contradição, né? Porque aqui fala sobre uma ação imediata e aqui fala para esperar. O que define isso? O que define se você vai esperar ou se você vai tomar uma decisão imediata? É entender se esse seu objetivo está alinhado com a sua alma. É sobre isso. Por isso que fazer esse exercício pode ser muito interessante. Se você tiver certeza do alinhamento com a sua alma, o que vai acontecer? Você vai ter certeza de quais são as suas prioridades. E aí você consegue tomar decisões com base nessa certeza interior. Você está conseguindo ver o seu caminho com muita clareza.
Se você não tiver essa clareza, se você não tiver alinhado, se você não tiver alinhada, você vai ter dificuldade de ter essa força interior para estabelecer prioridades, entendeu? Outra coisa que me vem aqui é o seguinte: o que que te fala para ter, qual é a diferença entre a sua postura entre ter uma ação imediata ou não? É você ter o tempo de avaliação, porque assim, olha, tem pessoas que sabem na hora se aquilo tá alinhado ou não. Inclusive, isso é uma coisa que eu trabalho na mentoria, né? Eu uso uma técnica chamada desenho humano, tá? E o desenho humano fala muito sobre a maneira como a gente deveria responder à vida, né? Assim, a nossa estratégia para a tomada de decisão. Tem gente que, por exemplo, os sacrais, né? A galera que é sacral. É um pessoal que sabe se é sim ou não na hora. Alguém que esteja conectado com o plexo solar, por exemplo, precisa ali dormir sobre a questão, né? Então, enfim, existe essas diferenças na maneira como a gente toma decisões na nossa vida, né? Da maneira mais elevada pra gente, pro nosso desenho único, né? Que tem a ver ali com o propósito da nossa alma, certo? Às vezes a gente precisa de um tempo para conseguir entender melhor se aquilo ali tá alinhado, se aquilo ali é prioridade, né? Porque aqui tem a ver com você estabelecer prioridades e dizer não para tudo que não está alinhado. E aí você tem todas essas técnicas e ferramentas e reflexões acerca disso, tá? Beleza. Vamos pro tarô? 19, 20 minutos depois a gente vai entrar no tarô. É isso, né? Uma mensagem só, justamente para ser assim. O que mais? O que o tarô conta pra gente aqui? Três de espadas. Pagem de copas. Rainha de ouros. Aí, onde provavelmente mora... 3 de ouros no fundo do deck. Onde provavelmente mora esse desalinhamento, tá? Ele mora numa dor. Ele mora numa dor. Quando a gente fala sobre manifestação, sobre lei da atração e tudo isso, a gente tem uma questão. A parte mais difícil da manifestação é a permissão. E onde mora esse bloqueio da permissão? Normalmente em bloqueios nossos internos, certo? A dor, de alguma forma, é uma delas, né? Uma decepção, uma mágoa, uma falta de perdão. Aqui, isso é muito, muito, muito específico, muito mesmo. Mas aqui pode ter a ver com mãe e filho, de alguma forma, ou você como mãe com seu filho, ou você como filho e sua mãe, sabe? Ou ancestralidade feminina, a gente tem aqui um pajem e uma rainha de ouros. E pode ser, inclusive, que isso esteja relacionado à vida material, né? Uma rainha de ouros aqui, pode ser você sentindo prosperidade ou não na sua vida. Tá, mas isso é muito específico. Às vezes a lealdade, a dor, né, também, porque também tem esse aspecto, né, às vezes não é bem um problema que você teve com a sua mãe ou com a sua ancestralidade feminina, às vezes é uma lealdade a essa dor, tá, isso também trava. Como é que eu fico sabendo? Então, tem que mergulhar, tá, se você quiser entrar em contato comigo para saber como eu posso colaborar com a sua jornada, é só entrar em contato aqui pelos links na descrição. Mas é isso. Isso tudo trava o seu processo de permissão, de alinhamento ali,
nos seus processos, tá? Então aqui a gente tem indicação disso, a gente tem indicação de alguma mágoa, alguma dor, uma tristeza, tá? A gente tem aqui a necessidade de cura, né? Então, olha que interessante, o 3 de espadas bem embaixo do crocodilo, e o crocodilo falava sobre o quê? Sobre descansar. E aí essa carta fala, tenha tempo para cura. Tenha tempo. Então, assim, lembra que eu falei assim, se olha no espelho, olha no fundo dos seus olhos. Por que você deseja tal coisa? Às vezes você está desejando tal coisa para compensar uma dor. É a sua alma, da forma mais elevada, é o divino em você que quer essa coisa? Ou você quer essa coisa para provar algo para alguém? Ou você quer essa coisa para se vingar de alguém? Ou você quer essa coisa, entende? Para suprir uma carência? Essas são perguntas. Essas são perguntas que apontam para um desalinhamento, entende? Porque a tua motivação, ela tá baseada na dor. Sabe aquela coisa, tipo, eu vou... isso é muito comum, muito comum. Eu vou conseguir isso e nananã pra esfregar na cara de fulano, de fulana, eu vou provar que isso, vou provar que aquilo, sabe? E aí, essa não é uma frequência elevada, né? Não é. Não que a gente tem que ser perfeito, tá? Obviamente a gente sente essas coisas, obviamente acontece, obviamente. Mas tá tudo isso aí disponível para quê? Para ser curado, para ser transmutado, para ser iluminado, certo? Porque a nossa, em última análise, né, tá todo mundo aqui se melhorando, certo? E o que é esse se melhorar? É vibrar cada vez mais no amor, é vibrar cada vez mais na paz, é vibrar cada vez mais na luz, né? Então, óbvio que a grande maioria de nós, eu inclusive, temos questões com dores, enfim, várias questões, né? Óbvio, mas a direção, isso é uma direção de quê? O que essa dor nos conta? Essa dor nos conta um caminho para a cura, para a transmutação, para a elevação, tá? E é bonito esse processo, né? Eu gosto muito de falar sobre manifestação de sonhos. Sim, pela manifestação de sonhos, né? Porque é muito legal tudo isso. É muito bom você ficar manifestando sonhos na Terra, né? A gente nasceu para isso. Mas existe uma coisa que me encanta ainda mais no processo de manifestação de sonhos, sabe? Que é o caminho até a manifestação. Eu já falei isso algumas vezes. O desejo, o sonho é uma isca. Né? A gente tem aquele sonho dentro da gente, assim, e pode perceber que até a gente chegar nele, a gente vai sendo transformado, a gente vai sendo curado, a gente olha para várias coisas no caminho. A pessoa que chega lá e que realiza aquele sonho não é a mesma pessoa que começou, sabe? Que desejou só. Para mim, esse é o ganho mais bonito. Porque aí é um ganho de elevação de alma, né? Que é o que fica, né? Certo? As coisas e tudo isso tudo fica aqui, né? Agora esse nosso crescimento interior, assim, é o que vai com a gente, né? Para além daqui da Terra. Bom, temos esses apontamentos. Para alguém, tem uma coisa de
Saber receber algo novo também, né? Porque aqui o Pajem de Copas pode falar sobre, eu vou ler o que tá aqui, tá? Uma nova pessoa que entra na sua vida, uma relação que entra numa nova fase, também uma abertura, né, para o que é psíquico, né, para o que é intuitivo. Rainha de Ouros aqui é uma coisa, uma conexão com a sensibilidade também, uma capacidade de digerir recursos. As duas cartas falam sobre sensibilidade, sobre criatividade, o que me fala sobre essa abertura para as possibilidades. Mas isso aqui só encontra fluxo quando cura isso aqui. E aí, de novo, para alguém tem alguma questão especialmente com a mãe, tá? Se você tiver isso, se você sente que é com você, busque ajuda, tá? Pode falar comigo, inclusive. Por que eu tô falando isso? Além da gente ter um pajem com uma rainha, olha essa carta, esse 3 de espadas, tá vendo? Você tem aqui um pôneizinho com um cavalo, tá vendo? É mãe e filho, pai e filho, que seja. Porque aqui tem a rainha de ouros, né? Que é a representação da mãe. Tá? Então vale olhar para isso em termos de desbloqueio aqui. Vamos ver o que mais? Olha isso. Aqui tem uma criança ferida. Fato. Fato que tem. Temos uma criança ferida aqui. E é impressionante como olhar para isso desbloqueia a tua vida, tá? Impressionante. Ó, eu já tinha falado sobre, eu já tinha cantado essa bola aqui da criança ferida, né? A gente tem aqui o 5 de ouros, que é uma carta que fala sobre escassez, representada por uma criança presa aqui. Ela se sente presa, ela tá mentalmente presa, né? Eu digo isso porque são grades, né? Assim, percebo muito essa conexão com a escassez, com a falta. Aqui pode ser rejeição, aqui pode ser abandono, né? Alguma coisa nesse sentido para alguém, tá? 3 de espadas com o 5 de ouros. Isso conectando com a escassez, né? O 5 de ouros fala sobre escassez. Mas aqui tem um entendimento, olha só, isso tudo aqui embaixo do crocodilo, que estava falando sobre um tempo de descanso e recuperação, uma coisa para você olhar para sua motivação, ter esse momento de pausa, de cura, para quê? Para você conseguir se mover de um lugar de sabedoria, lembra disso? O que está te motivando? Qual é a dor que está te travando? O que você precisa olhar? O que você precisa descansar para olhar, sabe? Aí aqui, embaixo da voz interior, com o espelho da alma, a gente tem um pajem de copas com um rei de paus aqui. Aí olha só, aí você se entende, é como se esse pajem de copas fosse o resgate dessa criança aqui, que o pajem são crianças. E aí você se entende como um rei de paus, né? Com todo esse poder de criação. Esse poder de manifestação. Olha a força e olha a luz, né? É isso que acontece quando a gente transmuta. É isso, por isso que, eu quero manifestar tal coisa. Cara, por exemplo, às vezes você quer manifestar... eu gosto muito de falar de prova, né? Que é um negócio tão fácil, assim, de exemplificar. Quero passar numa prova. Aí você acha que tudo que você tem que fazer é estudar. Cara, às vezes o que tá te travando não é o estudo. Aí você fica assim, eu estudo, mas eu não passo. Eu estudo, mas eu não consigo. Eu estudo, mas eu não entendo. Então, será que é falta de estudo?
Às vezes não é falta de estudo, às vezes é um bloqueio emocional. Às vezes é um bloqueio energético. Às vezes é um bloqueio até... Quer ver uma coisa extremamente comum? Por exemplo, se eu passar num concurso X, eu vou ser a primeira pessoa da minha família a ter esse cargo, essa estabilidade, essa conquista. A pessoa trava. Ela trava por uma lealdade familiar. Ela tem dificuldade de ser essa primeira pessoa que vai quebrar ali aquela lógica da família, entendeu? E aí a pessoa tá estudando, não vai. Isso não é só para estudo, né? Isso acontece também, por exemplo, para empreendedores. Você é a primeira pessoa rica da minha família. É difícil, tá achando que é só... Não, às vezes você tem uma lealdade. Poxa, como assim, né? Eu vou ser a pessoa mais bem sucedida da minha família. Aqui pode ter muito a ver com isso, tá? 5 de ouros aqui, ó, rainha de ouros. E tem o que aqui? Roda da fortuna, amor. Por isso que eu tô falando, entendeu? Na hora que você entende o que é isso aqui? Isso aqui é um ganho de consciência sobre os seus bloqueios. Um ganho de consciência e um trabalho consciente de cura e desbloqueio. Quando você consegue trabalhar isso aqui, você desbloqueia o quê? O fluxo energético da coisa. Então vamos supor aqui que vamos supor essa situação, tá? Quando você olha para dentro de você, você percebe um desejo, um sonho genuíno de, por exemplo, enriquecer, tá? E olha só que coisa, eu tô pegando uma energia que é assim, ó, eu ouvi isso. Como assim eu vou olhar para dentro da minha alma e vou olhar que eu tenho que enriquecer? Gente, às vezes é o seu destino. Às vezes você nasceu para isso, tá? Entendeu? Porque tem gente que associa o enriquecimento com uma coisa ruim, né? Como se não fosse divino, como se não fosse sagrado, tá? Então, Deus é abundante, tá? Eu peguei essa energia aqui. Tipo assim, como eu vou olhar para dentro de mim e desejar riqueza? Você já é rico dentro de você, entendeu? O divino é abundante, tá? Enfim, mas isso é um super assunto, né? Aí você olha isso dentro de você, mas você tem o quê? Você tem travas, você tem dores, você tem, né? E às vezes, vamos usar esse exemplo. Às vezes você trava com o fato de que ninguém da sua família enriqueceu. E aí você, por lealdade familiar, né, se sente mal, que vai enriquecer, entende? E aí você começa a entender essa energia, começa a trabalhar essa energia. Aí percebe que isso não é sobre você trabalhar 10 mil horas por dia, estudar 20 horas, fazer curso disso, fazer curso daquilo. Você percebe que o movimento não é externo? Que se você tiver com essa energia bloqueada, você pode pegar 50 diplomas. A energia não flui. Você tá entendendo? Quando você olha para dentro, quando você olha para essa energia, quando você vai nesse processo de cura interno, aí você desbloqueia a energia. Aí o que acontece? Aí você desbloqueia mesmo, né, no caso. Que aqui a gente tem rainha de ouros com roda da fortuna, tá? Aqui a gente tá falando mesmo sobre... Assim, pra maioria das pessoas com quem eu tô falando aqui, a gente tá falando sobre prosperidade mesmo, tá? No sentido financeiro da coisa, né? Tá muito forte a energia aqui de prosperidade, tá? O que é prosperidade? É ser rico? Não, prosperidade é um conceito subjetivo, tá? A pessoa, às vezes, se sente... É a maneira como você se sente, né? Você se sente próspero como, certo? E aí, isso aí é você que responde. Como? Assim. Assim, entendeu? Prosperidade não é um conceito tipo, tenho que ter um jatinho, um iate, não sei o que, não. Às vezes você é muito próspero. Sei lá, cara, teu sonho é ter uma casinha branca, entendeu? Um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Pronto, isso é prosperidade para mim. Como é que você sabe o que é prosperidade para você? Assim, olhando para dentro de você. E a partir de olhar para dentro de você, o que é importante para você e o que tem valor para você,
de verdade, valor para você, não para o que esperam de você, para o que a sociedade espera de você, não, tudo isso. Aí você tendo isso muito claro do que é prioridade para você, aí você consegue se mover com sabedoria, né? Porque você consegue colocar a sua ação alinhada com o que a sua alma deseja de verdade, tá? E aí essa leitura se conecta inteira, né? Eu espero que tenha ficado claro, porque eu falei um monte de coisa, né? Aliás, eu fui pegando várias camadas. Eu peguei muitas camadas aqui hoje, né? Eu gosto sim, apesar de eu queria saber mais profundamente ainda, mas aí teria que ser uma coisa mais individualizada, né? Não tem como. Pegaram a mensagem? Então, é isso. Eu vou fechar aqui com esse oráculo da mulher sistêmica. Se você for homem, tá valendo também, tá? Eu tava olhando esses dias aqui, eu trabalho com mulheres, né? Assim, no geral, né? Com renascimento feminino, assim. Mas eu tava olhando aqui o canal, sei lá, acho que 50% do público é masculino daqui, ultimamente. Então, claro, né? Se vocês estão aqui, que essa mensagem chegue no coração de vocês também, tá? Olha aqui. Se você não se dá pausas, o ritmo frenético do mundo vai te dominar. Respeite mais o seu tempo e o seu processo. A sua cura depende disso. Se renda para a sabedoria do todo em conduzir cada detalhe da sua vida. A pressa é inimiga da cura. Tenha mais paciência. Deus está operando milagres no seu caminho. E aí a afirmação é: eu confio na sabedoria do tempo. Gente, olha só. Eu acho interessante nessa leitura o seguinte: essa leitura, ela garante que vai chegar o tempo de você agir. E rápido. E rápido. É como se você estivesse sendo preparada para isso. O que eu percebo, assim? Eu percebo que vocês, né, quem se conectar com essa leitura, tá muito no momento de entender quais curas precisam ser feitas, né? Isso, gente, esse momento, ele é tão precioso, mas tão precioso. Sabe por quê? Porque senão, quando chega a hora de agir, você não tem base para agir. Quando chega a hora de receber, na hora de dizer sim ou não para alguma coisa, você não tem sustentação para aquilo. Então, por exemplo, às vezes você está pedindo uma coisa aí na sua vida. Essa coisa chega. Só que se você não se enxerga merecedor dessa coisa, gente, não adianta, você vai sabotar. Você vai sabotar o negócio. Ou então a oportunidade vai vir e você não vai ver a oportunidade. Você não vai ter olhos para ver a oportunidade porque você acha que aquilo não é para você. Então, assim, você fica pedindo o negócio, mas se você não estiver emocionalmente, energeticamente pronto para esse momento, não vai adiantar nada. Entendeu? Então, esse momento de pausa é importantíssimo para que você tenha sustentação emocional para quando chegar a hora de agir. E aqui, roda da fortuna com essa carta aqui que fala sobre movimentos rápidos. Essa hora vai chegar e aí vai ser assim, meio que do Neida. Vrum. Na hora que você estiver pronto, o negócio de desbloqueia, vai, entendeu? Só que assim, para você tomar decisões corretas, decisões sábias, você precisa dessa sustentação, entende? Você precisa ser... Esse menininho aqui, eu vou usar o masculino porque aqui tem um rei de paus, tá? Esse menininho aqui, ele precisa ser visto para de fato ele se tornar esse rei de paus criador. Para ele de fato tomar para ele esse poder, entende?
Quem tá decidindo as coisas? Essa é uma pergunta, né? Aqui, ó. Quem é que tá definindo aqui as prioridades? Esse menininho. Esse menininho ligado à escassez de alguma forma, aí pode ser rejeição, pode ser abandono, pode ser um histórico, né, de escassez material mesmo, pode ser um histórico de doença também, né, o corpo físico, que é o naipe de ouros, né, então o corpo físico. Quem tá tomando essa decisão? Esse menininho que se vê preso, solitário, abandonado, carente, ou esse rei de paus, que tem a energia de quem transcendeu, de quem transmutou as próprias dores? Entende a diferença? É isso aqui que define a sua conexão com essa fortuna aqui. Seja o que for fortuna para você. Até aqui. Uma fortuna. Rainha de ouros aqui. Tá bom? Muito bem, adorei essa leitura. Acho que trouxe muitas reflexões bem interessantes. Trouxe aqui apontamento de caminhos que sim podem te levar para um crescimento, tá? Lembra aí que a pressa é inimiga da cura, tá? Às vezes tudo que você precisa é acreditar nesse conceito de que o teu sonho é uma isca e que Deus está operando milagres no seu caminho. A lua... Agora eu tô terminando essa leitura e eu falei que eu não sabia quando eu ia postar, mas agora me veio que vai ser no sábado. Me veio claramente que vai ser no sábado. Vamos ver, né? Se for sábado mesmo, se você estiver assistindo no sábado, quando você for se conectar com a lua cheia, não precisa ser domingo, vai. Claro que você olha para o céu, se conecta com a lua cheia. E se conecta com esses conceitos, sabe? Essa é uma lua que pede pra gente acreditar no impossível. Se sinta abençoado, abençoada por essa lua. Se conecta com essa fortuna que já está disponível numa segunda lua cheia no mesmo mês. Numa lua cheia, numa lunação diferente, nessa energia disponível. Já pararam para pensar que maravilha é a lua, gente? É recente, né, essa visita nova à lua, né? Imagina a emoção que deve ter sido para a galera que foi para lá, né? Agora, descobrindo novas partes. E são novas possibilidades, e são novas descobertas, e são novos olhares. Tem uma coisa que eu gosto de fazer para ampliar meu olhar, que é pensar no universo, sabe? Quando eu pratico o Theta Healing, né, e aí a meditação base do Theta Healing traz isso, né? A gente vai vendo assim, a gente se afastando da Terra, sabe? Vai se conectando, né, com a visão do que é o universo. Aí você vê a Terra pequenininha, você vai vendo os outros planetas e vai vendo as estrelas, né, as galáxias e tudo mais. E é muito bom fazer isso. Você pode também, sei lá, buscar imagens dessa última expedição à Lua, assim. Por quê? Porque quando a gente olha para o universo, quando a gente olha para o céu, a gente consegue perceber o que é ilimitado, é ilimitado. As possibilidades são ilimitadas. Né? Às vezes a gente está aqui, ó, no nosso mundinho, na nossa gradezinha, com o nosso cadeado, preso aqui nas nossas dores, nas nossas memórias,
no que a gente tem como referência de mundo. Mas olha para além dessas grades. Olha esse céu. E aí quando você entende esse céu aqui, essa infinitude, essas possibilidades, isso tudo tão grande, aí você entende também que você tem tudo isso dentro de você. Por quê? Porque tudo isso aqui, todas essas infinitas possibilidades, isso aqui é o divino. E você é o quê? Centelha divina na Terra. A gente fica olhando muito para o que materialmente, né, para o que existe hoje, assim, para o que é hoje. Ah, mas eu sou realista. Não, você é limitado. Tem gente que é assim, ah, mas eu sou realista. Não, você é limitado. Entendeu? Guarda isso. Né? Porque eu tô vendo os números de hoje, porque eu estou vendo a situação de hoje, porque eu tô vendo o resultado de hoje. Ah, isso é a única coisa que existe? O resultado, o número, não sei o que lá de hoje? É isso que você acha? Aí você vai pautar toda a sua projeção do que pode ser com base nisso aí? Você não está sendo realista, está sendo limitado. Tá? Pensa nisso. Isso. Espero que essa leitura tenha ajudado de alguma forma, tenha te inspirado de alguma forma. Quem fizer o exercício, ou sei lá, tiver algum insight, alguma coisa interessante, me conta. Tem os meus contatos aqui na descrição do vídeo, tá? Uma lua azul linda, linda, linda para você. Um beijo, até a próxima.